Oui, naza vraiment reconnaissant. Le moment favorable au Nzamba Pessi na biso. L'opportunité au Kola Pessi na biso. Kola joie le koum. Naza reconnaissant na mon père spirituel, mon papa, pasteur Alino Alcance, les révérends. Oyo apesi biso ngolu ya koloba na part ya Nzambe. Na bien te mabongiso nyonso ezaki na mosunité. Eu sei que todos esses preparos não foi feito pela carne, mais ezalaki na nguya molio mo santo. mas sim pela glória do Espírito Santo. Tale sika batu bazozwa ngolu ya molio mo santo. Veja onde as pessoas têm a graça através do Espírito Santo. Moto avandi A pessoa kola sentou-se lobelie. e o Deus disse Ndenge a ele aki kosala como fazer po te peuple oyo para que este povo bazali perturbé que estão perturbados na makambo ebele ya em mokili. várias coisas mundanas, Ndenge okoki kosala como que pode fazer po te peuple oyo para que este povo bazonga na présence ya Nzambe. voltem na presença O de vraiment Deus. kolo pambola mon papa, Deus seja louvado. pasteur Alain, Pastor Alain, oazo bunga nzela te. que não está perdendo Pe o ntango nyonso caminho aza pene ya koyoka yo e todo momento está aí mpe para ouvir kozwa oyo elobi yo e ter o que você disse mpona kooriente biso oyo ezali para orientar-nos basali na yo mpe pepe na que yo. somos o teu povo e teu servo. Deuxièmement, Segundamente, naza reconnaissant koremercier eu vou agradecer tous les serviteurs de Dieu todos servos de Deus oyo bazosala mosala Nzambe que estão a fazer as na obras kati de ya Deus communauté na biso. dentro da comunidade. Vision do vencedor. Visão dos Na vencedores. salué mon prophète Do meu profeta Melchisedec. Melquisedeque. Na salué Eu saúdo oyo ezali évangéliste o evangelista José Bosangue. José Bossangue. Mpe nayebi na kosalue lisusu E também vou saudar oyo ezali tous les serviteurs, le papa Caleb, todos os servos do Papa Caleb, pasteur Caleb Pastor Caleb et les servantes de Dieu e os servos de oyo Deus bazosimba mosala na kati ya vision do que vencedor. estão a segurar o trabalho de Deus, visão Bien-aimé dos vencedores. dans le Bem Seigneur, amado Senhor, toza na ntango mokie temos pouco tempo ya kolobela, de dizer, me tokolobela makambo oyo mas vamos falar acerca de lendi oyo nyonso mobimba. essa segunda-feira. Yango tokoloba mpe tokosisa thème oyo. Vamos falar e acabar com esse tema. Notre thème Nosso tema intitulé é intitulado Les 7 paroles de Jésus-Christ As 7 palavras de Jesus Cristo avant sa mort antes da sua morte sur la croix. na cruz. Bien-aimé dans le Bem Seigneur, amado, ma parole est 7 oyo Yesu alobaki avant akufa na ekolosi. essas 7 palavras que Jesus disse antes de morrer na cruz. Parole A palavra ezali okomeza très important. é uma coisa muito importante. Parole eza Palavra koede biso está a nos ajudar mpo na communication para a comunicação selon balanga, différentes langues. segundo as diferentes línguas. Parole A palavra ezali okomeza très important. é uma coisa muito importante. Sans parole, Sem palavra, moto akoza na comprehension a te. pessoa não terá compreensão. Sans parole, Sem palavra, moto akoki kotambola malamu a te. pessoa não pode andar bem. Sans parole, Sem moto palavra, akoza na intelligence a te. pessoa não pode Et adquirir grâce à inteligência. parole, E pela graça tozo da comprendre nini eza na kati ya motema ya estamos a moto. entender o que tem no coração da Mais pessoa. grâce à parole, E graças à tozo palavra, comprendre les sentiments ya estamos moto. a entender a alegria Nena da lobela pessoa. mwana nzambe Eu moko, quero falar para um filho il de faut Deus. croire na maloba oyo Jésus atikaki. Temos que crer na palavra que Jesus Bato deixou. mingi lelo Muita gente baza distrait estão distraídos. oyo bazobosana Estão a esquecer eza na maloba oyo Yesu atikalaki que biso. existem palavras que Jesus Eza maloba deixou. moko eza très Tem important. palavras muito Tala lelo importantes. soki papa na yo Olha, hoje se teu pai ou to mama na yo ou a tua ou mãe to koko na yo ou o teu avô ou to noko na yo ou o teu alingi akufa quer morrer atikeli yo maloba e deixar para você a maloba palavra, oyo etikeli a yo palavra que ele deixou para okozwa yango você, na valeur. você terá que ter em Nasi valor. okoloba ete Eu acho que tu dirás maloba oyo papa na nga bakufa esta atikelaki ngai palavra que o meu pai me disse antes de okobatela morrer, yango malamu você guardará. parce que ebi ete maloba wana Porque você verá que essa eki mpe palavra kobenir yo vai te eza abençoar. mpe koassire quelque Pode chose te assegurar alguma lolenge coisa. moko na jésus Da mesma
mesma palavra de Cette Jesus, parole wana essas 7 ezalaki maloba oyo atikelaki é uma biso palavra que deixou para nós. ezalaki très important É muito e importante. nzambe arevele ngai yango Mas Deus me e revelou. maloba wana E essas palavras epesi nga me mayele deu a mpe inteligência. epesi nga E me bobangi deu também ya kozonga na sa de makolo na ngai voltar pela palavra de Deus. nakoyeba boye Eu vou dizer assim, maloba wana essas ezali palavras séparé é separada na 3 parties. em 3 partes. Première partie, A primeira parte ezalaki parole é palavra annoncée anunciada avant les 3 heures de ténèbres. antes das 3 da madrugada. Et deuxièmement, E segunda ezalaki parole moko prononcée era uma palavra pronunciada pendant les temps des ténèbres. durante a madrugada. Et troisièmement, E terceira ezalaki parole prononcée a palavra pronunciada après les temps des ténèbres. após a madrugada. Et maloba wana misatu E essas 3 palavras ebombeli biso prophétie. nos guardou as profecias. Et prophétie moko très important. E profecias muito Et yango importantes. tokolobela lelo. E é isso que falamos hoje. Bien-aimés dans le Bem Seigneur, amado, les 7 paroles de Jésus-Christ à la croix, 7 palavras de Jesus Cristo na cruz. attention, Presta atenção. attention, Atenção. ce sont des paroles que Jésus prononçait dans le temps de douleur. E são palavras que Jesus pronunciou no momento de dor. Donc, babengango les 7 paroles douloureuses. Foi chamado de 7 palavras Oh, dolorosas. Yesu a prononcé qu'il y a un temps moko ya douleur. Jesus pronunciou no momento de dor, Na moment moko ya peine. no momento de sofrência. Première parole, A primeira palavra, ayekoloba nini? ele viu Abi dizer, Père, ele disse, Pai, pardonne-leur perdoa eles, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. porque eles não sabem o que fazem. Luc 23, 34. Lucas 23, 34. Mpona koganye ntango na ngai Para ganhar o tempo, tokozwa mpena ntango ya kotanga vraiment te, não vamos ter tempo de ler tudo, mais okoyebaka maloba wana mas verás que essas na palavras ndako esika bozali bofungoli babible em casa, aonde te encontras, abre a Bíblia, boprofite na kotanga yango koverifie. aproveita de ler e verificar. eza maloba okolo aprononsaki ya liboso São palavras que Deus pensou primeiramente avant kufa na ye. antes de morrer. Abi kolo, abi papa, Ele disse, Pai, pardonne bango perdoa eles, po te bazoyeba te oyo baza kosala. porque não sabem o que fazem. Toutes ces paroles, attention bien-aimé, Todas essas palavras, presta atenção, bem amado, eza maloba bango lokola mutu oyo são palavras como alguém azotika phrase ne ya suka. que está a deixar as suas últimas palavras. Eza lokola mutu azotika mona ye ya suka po É como kufa. alguém está a falar as suas últimas palavras. Donc ndeti azoloba yango mpo etikala mpona mutu libela atikala na yango asala na yango. É para ficar para sempre. Donc maloba oyo mutu abimisaka ya suka so alingi okufa As últimas palavras de alguém eza antes de parole moko partir ebimaka avec toute vérité. são palavras que saem com toda a verdade. ezalaka na cachette moko te. Ele não tem nenhum algo a guardar. Jésus koleka na ye 33 aza kosala ndenge asalaki na mokili Jesus, após os 33 anos no mundo, avant sa mort ntango asali parcours na ye antes da sua morte e depois da sua e trajetória, ntango akomi na suka ele chegou ao final. e première parole A primeira palavra, aloba kolo ele disse, Deus, limbisa bango. perdoa eles. Jésus Jesus, asengaki pardon epa nani mpe mpo na banani. ele pediu perdão para quem? Asengaki pardon epa nzambe Ele pediu perdão a Deus. ezalaki premièrement mpo na basoda romain. Primeiramente era para os soldados romanos. mpo na nini mpo na basoda romain? Por que para os soldados mpo romanos? bandai koluka kobaka ye na ekulusu. Eles queriam crucificá-lo. Ya mibale E segundo, asengi pardon mpo na banani. ele pediu perdão para quem? Asengi pardon mpo na foule, mpo na bato. Ele pediu perdão para a aglomeração de pessoas. Bato ebele oyo bandai koluka bazosenga kufa na ye. Muita gente pedia a sua morte. Bazondimela bango batika Barabas. E eles preferiam que deixasse Baraba. Et troisièmement, E terceiramente, asengi pardon mpo na banani. ele pediu perdão para quem? Asengi pardon mpo na bachef ya temple Ele pediu perdão para os chefes do templo. e mpo na basouverain sacrificateur Para os sumos sacrificadores. oyo bandai kopousse bato bandima na bango Barnabas abika. Que empurravam as pessoas a acreditar no Baraba. Oh, que louco! Ezalaki parole douloureuse mpo na Jésus. Então isso foi uma palavra dolorosa para Jesus. Parce que les souverains sacrificateurs, Porque o sumo sacrificador, bachef ya temple, os chefes de templo, bazopousse
pousser Batu. estão a empurrar as pessoas A vivre. que escolhessem que viva o Barabás, Mais bon, Jésus-Christ. matem Jesus Cristo. Oh Jésus, Mas Jesus alors qu'il passe, sentiu dor a Seigneur e pardon. pediu perdão. Abi papa, Ele disse, papai, pardonnez bango. perdoa Il a qui eles. pour la mauvaise choix à peuple. Era para a má escolha do povo. Peuple va salir mauvaise O choix. povo fez uma má escolha. Va préférer César que Jésus. Eles preferiam César do que Jesus. Qui est César? Quem é César? César a sali empereur romain. César é um pai romano. Attention, Atenção, Rome, o Roma eza image ya bête. é uma imagem suja, Oza 666. que é a imagem da O besta. Apocalypse, o Apocalypse alobi. O Apocalipse diz, Yoka mwana bien-aimé. deixa eu te dizer, Jésus demande pardon. Pourquoi? Jesus pediu perdão por quê? Parce que Porque influence ya principal sacrificateur, a influência de falsos sacrificadores ezala qui était era que peuple o povo ete bandimela royaume moko. acreditem em um único Et rei. royaume yango E esse reinado ezalaki royaume romaine era um reinado romano oyo ezalaki mpasi mingi. que era muito dor. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado, biso toza na roi moko nós temos um reinado oyo peuple andimaka que o povo aceitou, e babengaki ye César. que foi chamado de Yango César. ozomona meme Pilate ayaki koloba. Por isso que mesmo o Pilato disse, Pilate alobi abi crucifierai-je votre roi. vocês crucificaram o vosso rei. Bino bobaki mokonzi na bino na ekulusu. Vocês crucificaram o vosso rei na cruz. Donc Pilate alobaki eloko matuni mutuna moko oyo esalaki pasi. O Pilatos ele fez uma pergunta que fez muita dor. Oyo ezalaki eloko moko ezalaki étrange. Era uma coisa estranha. Yango Yesu asengaki pardon. Por isso que Jesus pediu perdão. Parce que les principaux sacrificateurs Porque os oyo sacrificadores bazalaki baresponsable ya temple eram os responsáveis nesse tempo. bango oyo kochoisir ezalaki Barnabas. Eles preferiam escolher Barabás. Barnabas oyo aza créature. Barabás que é uma criatura. Mais ole bato bayeba kondima oyo ezalaki créateur. Em vez das pessoas acreditarem em quem era Bato criatura, bandimi bango oyo ezalaki créature comme Barnabas. acreditaram apenas em uma criatura. ezalaki como Barabás. ezalaki scène moko Era douloureuse. uma cena dolorosa. Voilà la première douleur ya Jésus-Christ. Foi a primeira dor de Jesus Cristo. Bato bandimi na bango créature As pessoas eles preferiam criatura, oyo ezali entre guillemets Barnabas. que era o Barabás, Olie bandima oyo ezalaki créateur entre guillemets em Jésus-Christ. vez de acreditar no Criador que era Jesus Cristo. Influence ya principauté sacrificateur. A influência dos falsos sacrificadores, Lelo hoje, principal sacrificateur os falsos sacrificadores ezo représenter biso está a representar-nos, les encadreurs du peuple comme nous sommes. nós criados do povo como nós somos, Encadreur ya peuple lokola biso tozali. nós conforme nós somos. Bien aimé dans le Seigneur, Bem amado, soki biso bancadreur se nós educados biso toza koprésenter bapeuple estamos a representar o povo bamateriel materialmente, naturel naturalmente, physique fisicamente, oye toprésenter bango makambo eza spirituel. em vez de apresentarmos a ele as coisas, Yeba ete espera que tozozonga na scène estamos a voltar na cela ya ntango ya Jésus-Christ. no tempo de Jesus Cristo. Oh bien aimé dans le Seigneur, Bem amado, ezalaki prophétie era a profecia oyo ezolakisa biso que mostrava ntango oyo tozali. o tempo que estamos. Eza prophétie oyo Jésus abimisaki parole yango esalaki epasi. Era uma profecia que Jesus falou e fez muita dor. Atali ndenge bato bakomi, Ele olhou atali ndenge bato bakomi kosala choix, e olhou da maneira que as pessoas escolhiam. esali Jésus pasi. Fez muita dor para Jesus. Quand est-ce que tokolobela apostasie? Como é que nós podemos falar da apostasia? Quand Quando? on choisit le mal au lieu de bien. Quando nós escolhemos o mal em vez do bem. Quand le peuple condamne son Dieu Quando o
povo condena seu Deus et choisit César. e escolhe o César. Ou entre l'apostasie. Aí nós falamos da apostasia. César, César il représentait biso Rome. está nos representar a Roma. Et Rome, E Roma il représentait biso apostasie. está nos representar a apostasia. Qui seront les initiateurs de l'apostasie? Quem serão os imitadores da apostasia? C'est les pasteurs, É o pastor, c'est les encadreurs, é os educadores, les encadreurs du temple é os educadores do templo vont faire la passe à Rome. que vão fazer apostasia na Roma. Oh, eza chose moko étrange. É uma coisa estranha Oh, ba principal sacrificateur, que os falsos sacrificadores comme nango kopona yango roi lokola César. estão a escolher um rei como César. Bazoyeba kondima te mpe koreconnaître te oyo ezali royauté ya Jésus-Christ. Não estão a saber e acreditar num reinado de Jesus. Mais eloko moko epesi ngai pasi Mas alguma coisa que me doeu bastante. ntango tozozonga na mokanda kaka ya moitié, Quando estamos a voltar no livro de Mateus, ntango tozomona Yesu abotami, quando estamos a ver que Jesus foi nascido, tozomona bamage estamos a ver a imagem bareconnaître Jésus, que a reconhecer em Jesus. tandis que baprincipal sacrificateur Quer dizer que os falsos sacrificadores, baboyi koreconnaître Jésus, após reconhecer Jesus, bareconnaître César, eles reconheceram mais César, bamage mas bareconnaître Jésus, eles reconheceram baye liboso ya Hérode, e vieram operando. babi tozolanda étoile, Disseram que estamos a seguir a et estrela. roi abotami. Rei foi nascido. Bien-aimé dans le Seigneur, ba souverain sacrificateur, O sumo sacrificador. bazoluka ba crucifier Jésus, Eles estão a procurar sacrificar. bazoluka ba bomba royaume à Jésus, Estão a procurar matar o rei. mais ba mage, Mas ba mage baza ba magicien, os mágicos, ba astrologue, os astrólogos, bato baza ba zodiaque, os zodíacos, bato ya misala ya mabe, as pessoas que bazo reconnaître estão a reconhecer mokonzi moko abotami. rei foi nascido. Oh bien-aimé, Ou bem amado, eza eloko moko é kamwa, uma coisa admirável, eza eloko moko ya pasi. é uma coisa dolorosa. Bato kutu bakoki konégliger Jésus, As pessoas que podem negar, bazondimaka na mokonzi moko estão a acreditar oyo biso senge togumbamela, nós temos que nos oyo biso senge topesa bahommage na biso. temos que Mais basouverain sacrificateur bazoreconnaître royaume à Jésus te, bandimi na yango bapona Barnabas. preferiam escolher Barabas. Barnabas azali créature, Barabas que é uma criatura, eza prophétie é uma oyo profecia ezotalisa ete que está a mostrar que ntango oyo toza na yango, esse tempo que estamos, ebele ya bato, muita gente, ebele ya basali ya Nzambe muitos servos de Deus, bakopesa accès, eles vão dar acesso, bakokotisa bato mingi eles vão fazer na makambo ya mokili, nas coisas do mundo. bakotalisa bato Eles vão mostrar para as babiloko pessoas etali physique, as coisas que têm a ver com a física. bakotalisa Eles bato vão mostrar para as bomengo pessoas ya mokili, a riqueza do mundo. bakotalisa Eles bato vão mostrar às pessoas baposa ya bozwi ya mokili, a vontade Mais, dessas pessoas. Mas bakokotisa bato vão fazer na as pessoas baso spiritualité. não entrar Yango bien-aimé dans le Seigneur, Por isso, bem amado, ntango tokomi esse momento que ezali estamos, ntango ya kosala un vrai é choix, um momento de fazer boas ezali escolhas. ntango ya kokende pa César te, Não é um momento de ir ao céu. ezali ntango ya kopona Barnabas te, Não é um momento de escolher mais ezali Barnabas. ntango Mas é um ya momento komipesa epai ya le créateur ao qui Criador. est Jésus-Christ, le roi des rois. Yango moni ete Por isso que você ntango Jésus quando Jesus amoni makambo oyo nyonso viu tudo isso, esali ye pasi, doeu a ele. alobi Père, E disse, Pai, pardonne-leur perdoa eles, parce que porque bayebi te não sabem oyo o baza que kosala, estão a fazer. bayebi te Não sabem oyo baza kosala. o que estão a fazer. Oh bien-aimé, Bem amado, ntango yokendaka quando église você vai à igreja mpo yoluka biloko ya mokili, para procurar as coisas do ntango mundo, okendaka église quando tu vai à esalanga igreja, pasi, e doeu, un homme de Dieu homem de Deus atelemi levantou-se azoyebisa moto e está a dizer a alguém, oyo soki oza na mbongo te, se tu não tiver oza na esprit ya dinheiro, pauvreté, você tem espírito da okota lola te. tu não entrarás Bien-aimé, nos seus. nde nayebisi yo ke Deixa eu te soki oza na mbongo te Quem disse ezalaka que esprit ya pauvreté. espírito de pobreza? Non, Não. okota mpe lola mpo na mbongo te, Também não te falhará o mbongo reino mpe de Deus. efutela yo biye te,
o dinheiro não pagará Na a kati ya passagem. Bible, Dentro da eza na Bíblia, histoire baobetela biso tem uma história que nos conta ya homme riche do homem rico na Lazare. e o Lázaro. Lazare azalaki pauvre, Lázaro era pobre, mais kati na ye mas dentro azalaki riche era rico, parce qu'aganyaki porque le ganhou royaume des cieux, aganyaki créateur. Ele ganhou, Mais homme riche oyo mas esse homem rico, aganyaki mbongo ele ganhou dinheiro, mais azalaki riche te mas não era parce que rico, kati na ye porque dentro dele aganyaki créature ele ganhou a et non criatura créateur. e não Ntango criatura. bamibale bakufi Quando eles dois morreram, moko ake se retrouver ele se encontrou na enfer no oyo inferno, azalaki homme riche que era o homem oyo aganyaki mbongo na que mokili. ganhou dinheiro no mundo, Mais moko mas oyo o outro azalaki na yesu que estava mais na com mokili Deus, azalaki na mbongo te. mas no mundo não tinha Soki kutu dinheiro. homme riche Se o homem rico alie que come azwi biloko akobwaka na fulu joga fora, ye Lazare ele o oyo azalaki na Lázaro, eloko te não tinha nada, atlandi biloko wana fulu. e essa família Mais moto oyo e essa pessoa, homme riche homem rico, aopaveni kotina mwa ele prefere mandar alanda para Lazare seguir o mpo Lázaro, Lazare akolia biloko wana te. dizer para ele não Mais comer ntango aquela comida. bakufi Mas quando morreu, Lazare o Lázaro, akose retrouver ele se na sa encontrou makolo ya Abraham. debaixo das pernas do Mais Abraão. homme riche Mas o homem akose rico, retrouver ele se encontrou na enfer. no inferno. Bemeko oyo la Ele créature te amado, não prefere bakosa a yo criatura, te. nem intimida, Wana gagner Yesu. prefira ganhar C'est lui Deus. le créateur Ele é o de criador cieux et la terre. de céus e a Ceux qui terra. ont gagné Yesu Os Masia. lugares, Jesus Cristo, Oh, bon inoko bika. a tua vida. Mais ela- tant que vous la créature, Mas quando você prefere aux autres sont à la parole à réclamation à Jésus-Christ. voltarás à palavra da reclamação Père, de Cristo. Pai, pardonne-leur perdoa eles, parce qu'ils ne savent pas porque eles não sabem ce qu'ils o font. que fazem. Yahweh, pardonnez bango. Perdoa eles, Pour bayebite. porque eles não Oh, sabem bazako sala. o que estão a fazer. Deuxième parole de Jésus-Christ. Segunda palavra de Jesus Cristo. Deuxième parole de Jésus-Christ. Segunda palavra de Jesus Cristo. Oh, yoka malam. Que você entenda. Parole oyo. Essa palavra C'est très important aussi. é muito importante. Oh, nzambali ko yobela biso lisusu. Que Deus Na Luc 23, no livro de Lucas 23, verset 43. versículo 43, Atozomona, nós veremos Jésus na katikati. Jesus entre eles, Deux brigands pembeni na Jésus. dois traficantes do seu lado. Bien-aimé dans le Bem Seigneur. amado, Moko deles ayebisi Jésus. disse a Jesus, Abi oh, ele disse, oh, kasi yoza mokonzi. tu és o Criador, Yoza mwana tu és Nzambe. filho de Deus, Mibikisa. salva-te, Mibikisa yo moko. salva-te. Yoka malamu. Ouve bem, Mais moto oyo mas essa pessoa, brigand oyo mosalaki pembeni outro traficante que estava ao lado, amonaki yango ele viu isso, ezalaki mabe lolenge moninga alobaki. era muito mal da maneira que Abi oye kutasa na ye eloko te. ele não fez nada. Abi père, Ele disse, pai, abi kanisa ngai pensa-me na bokonzi na no yo. seu reino. Alléluia. Yoka bien dans le Seigneur. Malobo eza nini? Essa palavra Mais é o quê? Yesu sikoyo Jesus, deuxième parole na ye a sua segunda aye koloba parole à douleur. ele disse uma palavra de dor. Alobi, Ele disse, aujourd'hui hoje mesmo, tu seras avec moi dans le você paradis. estará comigo no paraíso. Aujourd'hui, Hoje, tu seras avec moi dans le tu paradis. estarás comigo no paraíso. Luc chapitre 23, Lucas capítulo 23, verset 43. versículo 43. Pourquoi cette parole peut-elle devenir une parole de douleur? Por que essa palavra é uma palavra de dor? C'est une parole de É douleur uma palavra de dor parce que là, porque nele c'est une réponse de Jésus tem uma resposta de à l'un Deus des brigands. diante de traficante. Bazaki ba brigand mibale, Dois traficantes. mais réponse wana, Mas essa Jésus resposta apesa pas brigand moko. fez somente a traficante. Pourquoi pas brigand wana? Que para traficante? Parce que Porque le brigand là, este traficante, avait qu'on reconnaître ele sabia ozalaki mabe na ye. que era o seu mal. Areconnaître que ozalaki bafaute na Ele ye. reconheceu os seus erros. Et Jésus E Jesus a pardonnaki ye. perdoou a ele. Pourquoi? Por quê? Parce que Porque Jésus Jesus
alobelaki vérité. Ele falou a verdade. Porque azali chemin, Ele é o caminho, vérité a verdade et la vie. e a vida. C'est l'accomplissement de la parole qui É dit o cumprimento da palavra. les deux seront dans les champs, Os dois estarão aí. moko Deles akokende irá mpe mosorti e kala. o outro ficará. Mibale bakozala su na metu, Dois estarão na cama. moko okende Irá, mosusu aoti o kala. outro ficará. Beba eloba oyo elobamaka É uma palavra que já foi mpe mokolo yango Jésus sur la croix, neste dia. Jesus, brigand moko atikali, traficante ficou moko akei. e o outro foi. Mpo na nini? Por quê? C'est parce que Porque moko arekoletaki mabe na ye. reconheceu os seus erros. ezalaki promesse É a promessa. oto babengi une future promesse. Ou que dizemos uma futura promessa. Pourquoi? Porque Parce qu'ils ne sont pas encore entrés dans le paradis. que tinha que ter uns que não vão entrar no paraíso. bakotaki no na paradis te. Não tinham entrado no paraíso. ezalaki promesse moko ya future mpo na bango. Era uma futura promessa para donc eles. promesse moko Jésus aprometaki brigand wana ezalaki mpo na future. Essa promessa que Jesus prometeu para esse kasi yo mas você okokota nanga na paradis. entrarás comigo no paraíso. donc Jésus parle d'un futur proche. Jesus fala de futuro próximo. Mais la prophétie présente, Mas a profecia presente, alobelaki futur, alobelaki promesse moko future, mais prophétie ezalaki présente. ele disse de uma profecia presente, mas a profecia era futura. Ah, donc, Mas la douleur de Jésus a dor de Jesus est que era, ils sont au nombre de 3, eles eram um número de 3, mais un mas n'est pas saisi l'occasion. nenhum cedeu a ocasião. Donc, bazalaki misato. Eram 3. Jésus Jesus na deux brigands, com 2 traficantes, mais moko kaka mas ayebi na kosaisir occasion. que soube ceder a ocasião, Moko kaka ayebi na kosaisir opportunité. soube ceder a oportunidade. donc yesu alandi babrigand na ntina croix. Jesus seguiu aqueles traficantes até na cruz, mais babrigand alandi mas os traficantes moko kaka só deles nde moto azalaki que sauvé. foi salvo. yango epesaki Jésus Por mpasi isso que doeu a Jesus. autilisaki parole wana E ele abi yo na você ngai e eu tokozala na paradis. estaremos no paraíso. yoka malamu Ouve bem, prophétie oyo essa profecia ezolobela biso tona ezokabela biso na 4. está nos dividir em 4 partes. Primeiro, C'est quand le soldat est disponible, quando o soldado está disponível, l'un profite, moko a profité, ele aproveita et l'autre néglige. e o outro negligencia. Donc basoda bayaki mibale, Quer dizer que tinha 2 soldados. bénédiction to nzela ya paradis ekomeli E bango, aí o caminho do paraíso chegou a ele. moko a profité, Aproveitou, mais moko a o négligé. outro negligenciou. Deuxième, Segundo, quand celui qui périt, quando ele está perdido, périt à la face de celui qui sauve. ele perdeu-se na face de quem salva. Donc moko azomona moninga azobika, mais azondima na ye a perdre. Ou seja, ele viu o outro estar sendo salvo, mas ele preferiu perder-se. Donc l'autre saisit l'occasion O outro cedeu a ocasião et l'autre blâme Jésus. e o outro ele negligenciou Jesus. L'autre ozomona yango. É o que nós estamos a ver. Bato bazoluka nzambe bazali. Tem pessoas que procuram a Deus. Bato bazoluka kolobiko Tem bazali. pessoas que procuram a Bato salvação. bazokangama na nzambe Tem bazali. pessoas que estão com Deus. Mais bato bazosala maseki na makambo nzambe Mas bazali. também tem pessoas que estão a brincar com a Bato mpe palavra de bazali distrait Deus. Tem bazali. pessoas que também estão distraídas. Bato mpe baza na kati ya église. Pessoas que estão na igreja Bazomona présence ya nzambe. estão vendo a presença de Bazomona Deus. miracle ya Estão nzambe. vendo milagre de Deus. Bazoyoka parole ya nzambe. Ouvir a palavra de Mais Deus. bazotyolanga bango makambo ya Mas nzambe. estão a ignorar a Bazotyola palavra. basali ya Estão a nzambe. ignorar servos de Deus. bazonéglige makambo ya nzambe. Estão a ignorar as Oh obras bien aimé de dans le Deus. Seigneur, Bem amado, keba cuidado, okotikala tu ficarás lokola brigand oyo como esse azomona lobiko que ezosalama, está vendo a salvação, azomona monzela paradis yango está oyo, vendo o caminho do paraíso, mais azoblame Jésus. mas está a brincar. Keba bien-aimé, Cuidado, tokomi na ntango moko esengeli koyeba no momento que tem que saber, profession ekomi kokisama a profecia Ya- está acontecendo. yango Paul alobi Por isso que o Paulo diz, le salut est plus proche de nous, a salvação está muito próximo de c'est nós. quand nous avons créé
É o tempo de nós crermos. Abisali eza pembeni na biso. Ele diz que a salvação está perto Mais de nós. eza kaka ntango yo ndimi. Mas é o momento de tu acreditar. Bien aimé dans le Seigneur. Bem amado. Iloba ezokoma pembeni na A yo. palavra está a chegar até a você. Lobiko ekoma pembeni na yo. A palavra está a chegar até a você. Ndimaka lobiko. É somente acreditar. Soki yo ndimi lobiko, Se tu acreditar, yo biki. tu serás salvo. Nyonso ozomona Tudo que tu estás a ver ekozala bokonzi te na vie na não yo. terá reinado. Bacoronavirus ekozala bokonzi te na vie na yo. Le diable akozala bokonzi te na vie na Não yo. terá nada. Mais oyo ezaka important mpo bika. Mas o que é Yo importante kaka ndima. para ser salvo é somente, Yo kaka ndima. somente a Troisième, terceira. quand on est saisi, quand on est saisi par la toute dernière chance, Quando a gente não cede às últimas chances. yoka Ouve. bato oyo ekoma na suka yesu akufa Chegou no último momento. base retrouve na Jésus. Eles se encontraram Donc mutu va saisir chance, Será a pessoa ceder a chance. mais azoblame Jésus. Ele está a brincar com Jesus. Yoka malamu Ouve bem. eza ntango tokomi É o momento que tokomi na 9e heure, chegamos na tokomi na nona hora. ntango moko ya suka. Chegamos no último Mais momento. bato balingi kosaisir chance Mas as te, pessoas não querem bato balingi ceder. kosaisir As opportunité pessoas te. não querem ceder a oportunidade. Keba Cuidado. moma yango epesameli yo. Este é o momento. Ndima Acredita. zonga na sa makolo ya Jésus, Volta a prostrar-se. zonga na maloba ya Nzambe. Volta nas palavras de Quatrième, Deus. Em quarto la lugar, présence de Jésus à la é croix. a presença de Jesus na cruz. Il s'agit de deux brigands. Perante dois traficantes. Jésus Jesus, lui suivit jusqu'à la croix, ele foi seguido na cruz, mais mas il ne saisit pas l'opportunité. ele não cedeu a oportunidade. Voilà ce qui se présente, ce qui se passe. É isso que se passa. Jésus Jesus, alandi bato oyo tina ekulusu, ele seguiu essas pessoas até na mais cruz, brigand moko mas asaisir opportunité oyo te. não cedeu a Eza oportunidade. neti lelo É como hoje. Yesu alandi yo na masumu na yo, Jesus seguiu você nos teus azwi pecados. masumu na yo, Ele pegou teus amemi pecados, masumu na yo, levou os teus mais pecados, ozozonga kaka na masumu. mas tu estás Olingi ka odemenge na masumu na yo, e sempre continua yeba a pecar. ete Saiba que ozosaisir opportunité não te. estás a ceder a Zongela Nzambe, Volta a Deus. Nzambe aza na posa na yo. Deus está à tua vontade. Yango na première parole na biso ya Por lelo, isso que a primeira palavra de nós, kolo aza na posa ete Deus está à vontade. église Que a igreja tozongela Nzambe, volte a Deus. tolongwa na misala ya mabe, Que saia nos mãos caminhos. tolongwa na kola na biloko ya mokili, Que saia nas coisas do mundo. tolongwa na makambo esali ya Que masumu, saia nas coisas do pecado. tozongela Nzambe, E volte parce que a Deus. opportunité ezopesamela Que a biso. oportunidade nos foi dada. Bamisusu bazokufa, Outras pessoas estão a morrer. bamisusu baza esu na bomoi Outros te, não se encontram yo oza mais. nano na bomoi. Mas tu estás Ntango moke otikali na yango, pouco saisis tempo. opportunité, Ceda a oportunidade. saisis opportunité. Ceda a oportunidade. Kolinga te, Não queira kolo a regretter. que Deus Aloba, ame Père, e diga, pardonne-leur. Pai, perdoa ele. Kolinga te, Não queira mibale que dois bakozala elanga. que vão estar Moko aí, akende, vai mosusu e atikala. o outro fica Sur la croix, na cruz. moko akendaki, mosusu atikalaki. Kolinga profesi wana Nesta ekokisama mpo na yo te. acontece Yango para você. trop tard eza nanu te. Por isso que não existe Zongela tarde Nzambe. demais. Volte a Yango Deus. kanga misu na yo, Feche teus olhos tobondela. e vamos orar. Kanga misu na yo. Fecha teus olhos. Père, Pai, napesi peple oyo epai na yo. eu entrego esse povo na tua mão. Tika ete peple ebungaki, Deixa que este povo tika ete basali na yo babungaki, deixa que os teus servos que foi perdido tozonga na se ya makolo na yo, volte a tozonga na liloba na yo, volte na tua palavra. liloba oyo otindi A palavra que tu etango mandou ya bomoi ya moko ya moko. salve a vida. Nayebi ete kolo Eu sei que Deus, peple oyo este povo ezondima yo lisusu, está a acreditar em você. ezozongisa bondimi na bango epai na Está a yo. acreditar em você. Pe lelo Mas e hoje, sali oyo eza approche kati na a biso salvação que está próximo de nós, ekomela biso que chegue a nós. na kombo na Em Yesu. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Mawana Zambeza